Imagine uma jovem de 21 anos, estudante de enfermagem, atleta, disciplinada e com um futuro brilhante pela frente. Essa era Maura Murray. Mas no dia 9 de fevereiro de 2004, a vida dela se transformou em um dos casos mais misteriosos e debatidos dos Estados Unidos. O desaparecimento de Maura não é apenas um sumiço, é um quebra-cabeça complexo, cheio de decisões inexplicáveis, telefonemas estranhos e um acidente de carro que parece ter sido apenas o começo de tudo. Um caso onde cada detalhe só gera mais perguntas e que, quase 20 anos depois, ainda fascina e intriga investigadores, especialistas e a internet inteira. Tudo começa 5 dias antes do desaparecimento. No dia 5 de fevereiro, Maura estava trabalhando como segurança no campus da universidade, quando recebeu um telefonema. O conteúdo dessa ligação é um mistério até hoje, mas quem viu a cena descreveu que Maura ficou completamente em choque, quase paralisada. Ela só conseguia repetir: "Meu Deus!" Depois disso, ela precisou ser acompanhada de volta ao seu dormitório, visivelmente abalada. O que foi dito naquela ligação? Ninguém sabe. A partir daí, a linha do tempo fica ainda mais enigmática. Na manhã do dia 9, Maura enviou um e-mail para seus professores e para seu supervisor de trabalho, avisando que ficaria ausente por alguns dias devido a uma morte na família. O problema é que ninguém na família dela havia falecido. Essa foi a primeira de muitas mentiras inexplicáveis. Naquele mesmo dia, ela pesquisou na internet por hotéis e cabanas em New Hampshire, uma região montanhosa que ela costumava visitar com a família. Fez as malas, passou em um caixa eletrônico e sacou quase todo o dinheiro que tinha na conta. Depois comprou algumas bebidas alcoólicas, entrou em seu carro, um Saturn Sedan preto, e começou a dirigir para o norte, sem contar a ninguém para onde estava indo. Por volta das 7 da noite, na pequena e tranquila comunidade de Woodsville, New Hampshire, em uma estrada rural chamada Rota 112, os moradores ouviram um barulho alto de colisão. O carro de Maura havia derrapado na neve e batido em uma árvore, parando atravessado na pista. Uma motorista que passava pelo local parou e ofereceu ajuda. Maura recusou, afirmando que já tinha chamado o socorro por celular. Mas a investigação depois descobriu que isso também não era verdade. Não havia sinal de celular naquela área e nenhum registro de chamada foi encontrado. Pouco depois, um vizinho chamado Butch Atwood, que era motorista de ônibus escolar, também parou para ajudar. Ele descreveu Maura como calma, sem aparentar estar ferida ou bêbada. Ela novamente recusou ajuda, insistindo que já havia ligado para uma empresa de reboque. Ela pediu para que ele não chamasse a polícia. Butch achou a situação estranha e, mesmo assim, quando chegou em casa, ligou para a polícia para relatar o acidente. E é aqui que o mistério se aprofunda de uma forma assustadora. Quando a viatura policial chegou ao local, apenas alguns minutos depois da ligação de Butch, Maura Murray havia desaparecido. A polícia estima que se passaram apenas de 5 a 7 minutos entre a conversa dela com o vizinho e a chegada do primeiro policial. Nesse curtíssimo intervalo de tempo, Maura sumiu sem deixar nenhum vestígio. Não havia pegadas na neve fresca ao redor do carro, nem sinais de que ela tivesse entrado na floresta densa que cercava a estrada. O carro estava trancado, com os airbags acionados. Dentro, os policiais encontraram seus pertences, caixas de mudança, livros da faculdade, as bebidas que ela tinha comprado. Mas sua carteira, chaves e celular haviam
sumido. Parecia que ela estava no meio de uma viagem, mas para onde e por quê? O motorista do ônibus garantiu que viu Maura sozinha, sem nenhum outro carro por perto. A região é extremamente silenciosa, especialmente à noite, e mesmo assim, ninguém viu ou ouviu Maura andando pela estrada ou um segundo carro parando para buscá-la. Como uma pessoa simplesmente evapora em uma estrada aberta, com casas próximas, sem deixar pegadas, sem testemunhas e sem nenhuma pista. Nas primeiras semanas, a polícia trabalhou com várias hipóteses. Talvez ela tenha fugido voluntariamente para começar uma nova vida. Ou talvez, após o acidente, ela tenha ficado desorientada e se perdido na floresta, sucumbindo ao frio intenso daquela noite que estava abaixo de zero. Outra possibilidade é que ela tenha aceitado carona de alguém que passava, um oportunista que a sequestrou. Mas nenhum desses cenários se encaixa perfeitamente. Se ela saiu a pé para fugir, por que deixaria para trás a maior parte de seus pertences, como roupas e itens de higiene pessoal? Para onde ela iria a pé no meio do nada, em uma noite congelante? Se ela planejava fugir, por que não levou documentos importantes ou mais dinheiro? E se ela aceitou uma carona, como isso aconteceu tão rápido, sem que o vizinho que ligou para a polícia ou qualquer outra pessoa visse um segundo veículo parar? A janela de oportunidade foi mínima. A família de Maura sempre defendeu que ela foi vítima de um crime e não que fugiu. Eles argumentam que, embora ela estivesse passando por um período de estresse, ela não estava deprimida a ponto de abandonar tudo e todos que amava. Ao longo dos anos, as buscas foram exaustivas. Mergulhadores vasculharam rios e lagos próximos. Cães farejadores seguiram pistas que terminavam abruptamente no meio da estrada, e drones mapearam quilômetros da floresta. Nada, nenhum vestígio concreto de Maura foi encontrado. Vários suspeitos foram investigados, mas sem provas, todos foram descartados. As teorias se multiplicaram, alimentadas por podcasts, documentários e fóruns online. Alguns acreditam que ela tinha um encontro marcado com alguém naquela estrada. Outros especulam que ela pode ter sido atropelada por um segundo carro que fugiu do local. Há até quem acredite que ela está viva e vivendo sob uma nova identidade no Canadá. O que realmente aconteceu naquele intervalo de 5 a 7 minutos continua sendo o maior enigma. Como alguém pode desaparecer de forma tão completa em um piscar de olhos? Em 2021, novas buscas foram realizadas no porão de uma casa próxima ao local do acidente, depois que cães farejadores indicaram a possível presença de restos humanos. Mais uma vez, a investigação não encontrou nada conclusivo. O desaparecimento de Maura Murray se tornou um dos casos mais emblemáticos da era digital, um símbolo de mistérios que parecem impossíveis de resolver. Cada detalhe, desde o telefonema perturbador até a mentira sobre a morte na família, parece uma peça importante, mas nenhuma delas consegue completar o quebra-cabeça. Até hoje, a pergunta principal permanece sem resposta. Maura fugiu ou foi levada? E se ela foi levada, como isso pôde acontecer de forma tão rápida, silenciosa e sem deixar nenhuma testemunha? Quase 2 décadas depois, sua família ainda busca por respostas, por um fechamento. A Rota 112 continua lá, fria, silenciosa e cercada por uma floresta escura. Para muitos, é o cenário
de um mistério que talvez nunca seja solucionado. Para outros, é apenas o lugar onde uma jovem de 21 anos fez uma última escolha, uma escolha que até hoje ninguém conseguiu compreender. Gostou de conhecer este caso? Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!